O Livro dos Espíritos, reflexões sobre o pensamento. Os espíritos poderiam se comunicar conosco, mesmo se estivéssemos completamente acordados? O espírito não se acha encerrado no corpo como numa caixa. Ele irradia por todos os lados. Assim, pode comunicar-se mesmo em estado de vigília, mas isso é bem mais raro. Por exemplo, quando duas pessoas têm a mesma ideia ao mesmo tempo, são dois espíritos simpáticos que se comunicam e veem seus pensamentos respectivos, embora sem estarem adormecidos. Há entre os espíritos que se encontram uma comunicação de pensamento, que faz com que duas pessoas se vejam e se compreendam sem precisarem dos sinais objetivos da linguagem. Nesse momento, podemos dizer que falam a linguagem dos espíritos. Ainda em relação aos seres do mundo espiritual, será que eles veem tudo o que fazemos? Na pergunta 456 temos a seguinte resposta: podem ver, pois que constantemente nos rodeiam, mas só veem o que lhes interessa, não se ocupam do que lhes é indiferente. E como enxergam nosso espírito sem o disfarce da matéria, muitas vezes descobrem até o que desejaríamos ocultar de nós mesmos. Nem atos, nem pensamentos podemos dissimular. É mais fácil ocultar de uma pessoa viva qualquer coisa do que esconder dessa mesma pessoa depois de morta. Quando nos julgamos muito ocultos, é comum termos ao nosso lado uma multidão de espíritos que nos observam. Pensemos nisso. Quanto ao que eles pensam de nós, os levianos riem das peças que pregam e zombam da nossa impaciência. Os espíritos mais elevados ficam penalizados com os nossos reveses e procuram nos ajudar. Vale lembrar que na pergunta 834, os espíritos respondem que somente perante Deus é que temos que prestar contas de nosso pensamento. Não devemos nos preocupar com os julgamentos dos demais, porque são parciais e imperfeitos, mesmo como espíritos, já que somos todos ainda muito limitados no entendimento e nunca poderemos abarcar o conjunto inteiro, como o faz o Criador. Deus nos deu a consciência, que é um pensamento íntimo que pertence ao homem, como todos os outros pensamentos. Assim como os homens, pelas suas leis, regulam as relações de homem para homem, Deus, pelas leis da natureza, regula as relações entre ele e o homem. Constranger os homens a procederem em desacordo com seu modo de pensar é fazê-los hipócritas. A liberdade de consciência é um dos caracteres da verdadeira civilização e do progresso. Em outras palavras, não se obriga ninguém a pensar dessa ou daquela maneira. O pensamento é livre no sentido de que não se pode limitá-lo. Com isso fica claro que toda crença é respeitável quando é sincera e conduz o homem à prática do bem. Condenáveis são as crenças que conduzem ao mal. Em continuação a esse raciocínio, na resposta à pergunta 839, é dito que chocar-se, reprovar ou ir contra a crença de quem não pensa como nós é faltar com a caridade e atentar contra a liberdade de pensamento. O homem pode apenas reprimir os atos, mas a crença íntima é inacessível. Quanto a doutrinas perniciosas que levem o homem ao mal, certamente devem ser reprimidas, mas pelo ensino, como o faria Jesus, e não pela força. Se alguma coisa se pode impor, é o bem e a fraternidade. Mas não cremos que o melhor meio de fazê-lo seja pela violência. A convicção não se impõe. A melhor doutrina de todas será aquela que mais homens de bem fizer, pela prática da lei de amor na sua maior pureza,
e na sua mais ampla aplicação. Esse é o sinal pelo qual reconheceremos que uma doutrina é boa, visto que toda doutrina que tiver por efeito semear a desunião e estabelecer uma linha de separação entre os filhos de Deus, não pode deixar de ser falsa e perniciosa.